Vamos para a palavra de Deus? Abre aí a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo 45. Gênesis 45, a partir do versículo 4. Gênesis capítulo 45, a partir do versículo 4. Se você achou, dê um glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém? Até aí, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra que está aqui enviada, Senhor, em direção aos nossos corações. Pai, agora nós nos aquietamos, nós abrimos nosso coração para que a Tua palavra caia e prospere sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor continue a governar sobre esse lugar, iluminando os olhos do nosso entendimento para compreender toda a verdade da palavra, nos fazendo, Senhor, submeter, ser fiel a ela e nos tornar mais parecidos com o Teu Filho. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria começar essa mensagem fazendo uma pergunta. Você consegue ver Deus na sua vida? Você consegue identificar a graça de Deus atuando sobre a sua vida? Sabe, é mais do que acreditar ou ter uma ideia a respeito de Deus, mas é conseguir perceber, discernir essa graciosa mão de Deus nos sustentando em cada detalhe da nossa história. Ele está presente. Ele é um Deus perto de nós. Ele é um Deus gracioso. Ele é um Deus que tem uma poderosa mão estendida em nossa direção. Tem os seus ouvidos inclinados, os seus olhos bem atentos sobre a nossa história. Ele está presente, trabalhando, incessantemente trabalhando, chamando a humanidade para si, para perto dele, para manifestar a sua graça e a sua bondade. Deus está presente. Amém? Sabe, particularmente, a partir da minha conversão ao Senhor, eu comecei a olhar para trás na minha vida e eu consegui identificar que a graça de Deus, a manifestação do seu amor estava presente durante toda a minha vida. Eu comecei a perceber cada livramento, cada direção, cada circunstância que Deus intervia de modo gracioso na minha história, mesmo quando eu estava com as costas voltadas para Ele, porque Ele é um Deus presente.
seja em resposta ao clamor de muitos, a oração daqueles que intercedem por nós, seja pela sua graça, né, preveniente, atuando e chamando toda a humanidade para estar na sua presença. Deus está presente. Amém? Então você consegue ver Deus na sua história? Sabe, na nossa vida não existe fatos isolados, circunstâncias aleatórias, coisas despretensiosas, mas tudo trabalha para gerar algum resultado em nós. Tanto pelas nossas próprias ações, nada é aleatório ou não gere resultado, seja pela ação do mundo espiritual que não perde tempo, está também atuando todo tempo. Tudo que acontece na nossa vida vai gerar algum resultado na nossa história. Tudo coopera para que sejamos transformados por meio daquilo que nós estamos vivenciando. Cada circunstância que nós passamos na nossa vida vai nos afetar de alguma forma e nós não seremos a mesma pessoa ao sair dessa circunstância. Porque tudo na nossa vida está gerando um resultado. Quando nós nos convertemos a Deus, entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele passa a ser o dono da nossa vida. É Ele que tem o sim e o amém sobre a nossa história. É Ele, tudo que acontece na nossa vida passa pela autoridade daquele que detém o senhorio sobre a nossa vida. E aí eu preciso te lembrar que o Senhor, que é o dono da tua história, é um Senhor bom, é um Senhor amável, é um Senhor misericordioso, que quer o nosso bem, que quer nos dar vida e vida em abundância. Então isso tem que estar muito bem gravado na nossa mente, no nosso coração, porque tudo o que passa na nossa vida vai passar pela autoridade daquele que é o dono da nossa história. E o dono é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Ele quer o melhor para nós, e está gerando o melhor em nós. Amém? Nesse texto aí que nós lemos, está aí praticamente na conclusão da história de José. José é o primeiro filho da mulher que Jacó realmente amava. José é o filho de Raquel, aquela que José decidiu, trabalhar 7 anos para pagar o dote daquela mulher. Aguardou com toda expectativa. No final não veio ela. E aí ele recebe, tem que trabalhar, mais 7 para pagar o dote referido a ela. Mas José amava aquela mulher. Tanto que esse amor vai refletir no tratamento dele. Eu acho que eu falei errado, Eu falei Jacó. José é Jacó, Mas tanto que o tratamento dele vai refletir no seu relacionamento com José, o seu filho. Ele amava esse filho de uma forma diferente também. Esse filho, José, era tratado ali, com todo cuidado, com aquele mimo. Todo mundo vai lembrar que, em certo momento, ele pega e dá uma roupa de grife para o seu filho e não dá para os outros. Dá lá uma túnica toda colorida, talar, para chamar a atenção. E ele trata aquele filho de forma diferente. Então, José, ele cresce, nesse ambiente ali, protegido pelo seu pai, mimado pelo seu pai. José, ainda bem jovem, ele tem um sonho, uma visão concedida por Deus, onde nesse sonho ele vê que ele teria uma posição de liderança sobre os seus irmãos, sobre a sua família. E esse
sonho, era o apontamento do propósito de Deus para a sua história, o que Deus queria realizar através da sua vida, quem ele se tornaria em Deus. E aí eu preciso te lembrar que Deus deposita nos nossos corações os seus propósitos ao nosso respeito. Deus deposita em nós vontades, sonhos, apontamentos, que vai nos direcionar para aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. Deus dá essas visões a nós para nos falar, esse é o caminho que eu quero que você percorra, porque você vai se tornar o que eu criei você para ser. Deus nos dá essa direção. E aí todas as coisas da nossa vida vai cooperar para que nós alcancemos os propósitos de Deus para a nossa vida. Porque as nossas características, elas precisam ser trabalhadas, desenvolvidas, santificadas, para que a gente consiga viver para a glória de Deus. Mas entre o sonho aí de José e ele viveu o propósito que Deus tinha para a sua vida, tinha um processo para ele passar. Tinha uma jornada para percorrer. Tinha as características que precisavam ser trabalhadas. E aí eu queria te falar, antes de nós entrarmos no que realmente eu quero dizer para você nessa noite, mas eu preciso te falar algumas verdades sobre a visão. E não é essa aqui que eu estou de óculos hoje, para melhorar um pouquinho. É a visão que Deus nos dá. Algumas verdades sobre a visão. A visão de Deus é o apontamento de onde Ele quer que alcancemos. Então a visão que Deus nos dá é um apontamento, falando, é lá que eu quero que você chegue. Segunda verdade, nunca será o eu da visão que viverá a visão. O que quer dizer isso? Sabe, o eu hoje, que está tendo um apontamento de Deus, nunca é ele que vai viver a visão. Não é porque estamos vendo que estamos aptos para ter. Não é porque Deus está te mostrando que você já está na risca para ter o que Ele quer te confiar. A visão é o impulso que nos conduz a mover em direção à vontade de Deus. Então Deus pega e fala assim, é lá que eu quero te chegar. É como se Ele estivesse falando assim, vai. Sabe, dá aquele impulso. É um encorajamento. É Deus nos impulsionando para viver a vontade dEle, para a glória do seu nome. Essas são algumas verdades sobre a visão. José teve a revelação do que Deus queria realizar através da sua vida, mas ele não estava pronto para viver aquela realidade. Houve então um processo ali de transformação, de amadurecimento, de experiências que ele precisava ter para acessar aquela realidade. Quando José tem as visões ali de Deus, sua vida palpável apresentava que estava indo na direção completamente oposta àquela visão que Deus tinha dado a ele. Porque quando ele tem a visão, que ele acreditava que ele ia liderar ali sobre a sua família, ele é jogado num poço, vendido como escravo. Quando ele achava ali que ele teria a sua vida de volta, né? Que ele é vendido como escravo, mas assume uma posição lá na casa do seu senhor, ele fala, agora eu vou ter minha vida de volta. Ele permanece como escravo e vai até preso. Quando ele achava que havia encontrado esse recomeço, né? Servindo lá ao seu senhor, falei, acho que me encontrei com o meu chamado, é administrar a casa dos outros. Aquela mulher acusa ele, ele vai parar na prisão. Quando ele achava que a vida dele tinha sido interrompida naquela prisão perpétua por assédio sexual, o Senhor o coloca no lugar que ele deveria assumir. Porque existe um processo para nós chegarmos até aonde Deus quer que nós chegamos. Deus está constantemente trabalhando em nós, nos moldando,
e transformando até que alcancemos a semelhança do Filho de Deus em nós. Mais do que realizar e alcançar coisas para Deus, queridos, Deus está mais preocupado com quem nós estamos nos tornando nele. Deus está trabalhando em nós. Deus ama pessoas. E Ele está trabalhando nessas pessoas, as moldando, até que a imagem do seu Filho seja revelada nessas pessoas. José viveu um processo para que o José, conhecido em Deus, fosse revelado. E aí eu quero te perguntar nessa noite, você consegue ver um processo de Deus na tua vida? Esse processo é para que o seu eu, contido no coração de Deus, seja revelado. O eu que Deus pensava quando Ele te moldava no ventre da tua mãe. Assim como José percorreu uma jornada para se tornar o mais próximo de quem havia sido criado para ser, nós também estamos sendo trabalhados pelo Senhor, para que o nosso ser semelhante a Cristo floresça nas nossas vidas. E aí, por mais que os nossos olhos naturais, como os de José, possam dizer assim, que nós estamos tão distantes disso, e que as coisas estão trabalhando de uma forma que parece que é para me impedir de chegar lá, eu preciso te lembrar mais uma vez, que existe um Senhor e um dono sobre a tua vida, e que tudo passa sobre o crivo da autoridade dele, e que todas as coisas que estão ocorrendo na nossa história estão trabalhando para trazer à tona o propósito de Deus para nossas vidas, aquilo que nós somos criados para ser. O que está trabalhando em nós está sendo trabalhado para que o Cristo seja gerado dentro do nosso coração. Então, se nós estamos em Cristo, devemos confiar que Ele é o Senhor da nossa vida. E é Ele que conduz a nossa história. Amém? E aí nós podemos entrar nos processos dele, para que a vontade dele seja manifesta. E aí o que eu quero falar com você nessa noite é sobre isso, sobre a finalidade dos processos de Deus, olhando para a história de José. Porque José aqui nesse texto que nós lemos, ele para os seus irmãos, ele se revela aos seus irmãos ali, ele fala, deixa eu explicar para vocês o porquê de que as coisas aconteceram na minha vida desse jeito. Qual que era a finalidade desse processo de Deus na minha história? Nós podemos pegar essas verdades para nós hoje. E a primeira coisa que eu aprendo é que o processo ele tem a finalidade de preservar a vida. O texto diz aí no versículo 5, agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Sabe, muitas circunstâncias que ocorrem na nossa história aparentam vir para... A aparência é de destruição, a aparência é de barreira nos impedindo de avançar. Muitas vezes acontecem coisas que nós falamos, Senhor, onde está o Senhor no meio disso? Que essas coisas estão vindo para me destruir. Mas eu queria te lembrar que se passa pelo crivo da autoridade de Deus sobre as nossas vidas, é para preservar a nossa vida. É para nos preservar, para nós vivermos a promessa. Deus não nos entregará algo que não temos estrutura para suportar. Nosso nível de acesso está ligado ao quão maduro nós somos para lidar com a promessa que Deus tem para a nossa vida. O nosso nível de acesso está ligado à maturidade que nós temos de lidar com aquilo que o Senhor quer nos confiar, sem que isso nos destrua e nos roube dele.
José era um jovem que cresceu ali, como eu disse, blindado pelo pai, mimado no meio da sua família, privilegiado em decorrência dos seus irmãos. José era um jovem imaturo que expunha a sua intimidade, as revelações que Deus tinha confiado a ele expunha de forma irresponsável diante da sua família. José era um jovem que queria liderar a sua família sem ter sabedoria e maturidade para isso, causando divisão e intriga no meio da sua casa. No capítulo 37 de Gênesis, no versículo 1, está aí, começa a contar a história de Jacó, mas já foca em José. E aí no versículo 2 diz: esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos dos seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Era um fofoqueiro, ficava entregando os outros, imaturo, causando divisão no meio da sua casa. No versículo, e aí, no meio disso, o pai então é mais sábio ainda, Deus é perfeito, gente, na palavra dele, que ele expõe as debilidades do ser humano. Era para ter só as coisinhas perfeitas aqui, mas está aqui os erros dos patriarcas para a gente aprender com esses erros. E o pai, no poço de sabedoria naquele momento, cego pelo amor pelo filhinho amado, sabe o que é a resposta diante da fofoca de José? Vem cá, filho, vou te dar uma túnica colorida para você vestir no meio dos teus irmãos. Vou dar uma roupinha de grife para você, de marca. Teus irmãos é só lá da 25 real lá. No versículo 4, quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Só tinha briga dentro dessa casa. Passaram a odiar o irmão. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. O que eu estou querendo dizer aqui é que o ambiente que José vivia, por causa da sua presença ali, não era um ambiente de paz, mas o que ele estava gerando no meio da sua família era um ambiente de ódio, divisão e morte. Por isso o Senhor tem que colocar esse jovem que carregava uma promessa de Deus num processo para preservar a vida dele. A permanência de José no meio da sua casa era a destruição da sua vida e abortar o propósito que Deus tinha para a sua história. A imaturidade e o orgulho de José colocava em risco a vida que Deus tinha para ele. Aquele que se achava especial teve que descer num lugar baixo, no poço, para que seu orgulho não o matasse. O texto vai dizer, eu vou narrar aqui para ver se nós ganhamos um tempinho, mas o texto vai dizer que Jacó pede para José ir lá sondar os irmãos para ver o que eles estavam fazendo. E eles vendo ele ainda vindo ao longe, eles falam assim, lá vem o sonhador. Vamos pegá-lo, matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas e vamos ver aonde vai dar os sonhos dele. Essa fala aqui é uma fala que diz assim, vamos destruir a visão que Deus deu para ele. Só que nós temos que lembrar que há um Deus de toda autoridade sobre as nossas vidas. E tudo que acontece na nossa história passa pela autoridade dele. Então José é jogado num poço. É interessante, só abrindo um parênteses aqui rapidinho, que na hora que eles decidem matar, levanta um dos irmãos, chamado Judá, e fala assim, não vamos matar ele não, só joga lá dentro do poço, que ele é nosso irmão, não vamos ficar com esse sangue na nossa mão.
Porque sempre o descendente de Judá, a raiz de Davi, vai se levantar e falar assim: não destrói, porque tem propósito. Preserva, joga no poço, quebranta o coração, mas é para restauração e preservação da vida. Então José é lançado naquele poço, porque é nos lugares escuros da nossa vida que nós conseguimos ver com clareza a disponibilidade da graça de Deus para nos resgatar e nos transformar. Então ele vai para aquele poço para quebrar o seu orgulho e se submeter à vontade de Deus. Ele vai para aquele poço para aprender a deixar de confiar no favor humano e passar a confiar no Pai que está no céu. Para sair da blindagem de um pai terreno falho, para aprender a caminhar submisso e confiando no Deus eterno. Aquilo que parecia o fim para José era a preservação de Deus para a sua vida e a vida dos seus irmãos. Muitas vezes nós não entendemos porque certas coisas acontecem nas nossas vidas. Dificuldades, lutas, injustiças. Acontecimentos que parecem nos impedir de viver a vontade de Deus. Fatos que parecem ser a nossa ruína, mas muitas vezes são a intervenção de Deus para nos preservar de nos perder em nós mesmos. Para que nosso orgulho e autossuficiência não nos destruam. É necessário quebrar o orgulho, a altivez de espírito, a declaração de autossuficiência, a confiança que já sabemos tudo em Deus. É necessário um poço, é necessário uma entrega. O poço é o lugar da quebra de orgulho, da rendição de coração, da exposição das nossas limitações. Ninguém sai de um poço sem a intervenção de alguém. Ninguém sai de um lugar escuro de vida sem a intervenção de um Deus gracioso. Poço é lugar onde os nossos corações de pedra são transformados num coração de carne. Eu queria que você olhasse para esse poço hoje como um lugar de preservação de vida, porque é o lugar da transformação de vida. O José que entrou dentro daquele poço já não era o mesmo José que foi vendido para o Egito. O processo de Deus tem a finalidade de preservar as nossas vidas, nos livrando da morte que o orgulho e a autossuficiência podem nos dar. Muitas vezes o Senhor tem que nos interromper no caminho, porque nós estamos nos perdendo dele. Então, que nós encaramos hoje o processo de Deus como uma intervenção para nos preservar. Amém? Então você pode falar: o processo é para preservar a minha vida. É para eu não me perder. É para eu não me desviar dele. É para eu não me perder daquilo que ele quer fazer através da minha vida. A segunda coisa que eu aprendo é que o processo ele tem a finalidade de abençoar pessoas pela nossa fidelidade. No versículo 7 diz assim: Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Sabe, no caminho desse processo de transformação de Deus nas nossas vidas, a nossa fidelidade vai acarretar na bênção de Deus por onde nós passarmos. O processo que nós entramos é um processo onde nós devemos exercer fidelidade ao Senhor. E como o Senhor tem ministrado isso no meu coração, de nós permanecermos fiéis, independente do que nós estamos passando.
porque é no meio dessa fidelidade que a bênção do Senhor vai ser manifesta. Em Gênesis 39 vai dizer, José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono, e o servia. Ele pôs José por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Querido, eu quero que você olhe para o coração desse jovem, que acabou de ser traído pela sua família, rejeitado pelos seus irmãos, foi parar dentro de um poço, foi vendido como um escravo, e ele decide permanecer fiel ao Senhor e ao seu dono. Quem tem o coração transformado por Deus, em meio aos processos, pode manifestar a graça e a bênção de Deus. É pelo que o Senhor fez nas nossas vidas que nós podemos expressar um caráter santificado e transformado, nos apresentar como pessoas confiáveis, independente do que nós estamos passando, porque o nosso coração pertence a Ele e importa agradar ao Senhor em tempo e fora de tempo. Deus envia José à casa de Potifar e mais à frente até mesmo à prisão, para que José aprendesse a ser uma bênção, a servir e glorificar a Deus através do serviço. Aqueles processos que pensamos ser um desvio dos propósitos de Deus para nós, muitas vezes são um adestramento do nosso coração para nós vivermos o que Deus quer que nós vivamos. Sabe que as coisas que vêm, você fala assim, Deus, mas eu estava, aqui, para te servir, eu entendi o que o Senhor quer da minha vida, eu entendi como que o Senhor quer que eu te sirva, e aí começa a vir umas circunstâncias que a aparência aos olhos naturais está impedindo, está nos desviando, está nos levando para outro lado, está nos atrasando. O sonho de José era, eu vou te colocar como líder sobre a tua família, sobre os seus. A visão dele era os seus irmãos e seus pais se prostrando diante dos seus pés. E agora esse jovem está lá servindo um senhor egípcio, numa terra distante. Isso aos olhos naturais é atraso, é impedimento. Mas nos processos de Deus, José nunca esteve tão próximo de viver o que Deus tinha para ele. Por isso o nosso chamado hoje é entrar no meio desse processo e entender, eu só tenho que permanecer fiel ao meu Deus, porque a obra, quem está fazendo na minha vida e me conduzindo até aquele lugar, é Ele. É Ele que faz. Todo o processo está nos forjando em quem Deus quer que nos tornemos. Tudo que vivemos pode gerar uma experiência para algo que viveremos em Deus. Por isso que o salmista, no Salmo 144, versículo 1, vai dizer, bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Deus está te treinando, te capacitando, te fortalecendo, te amadurecendo, calejando aí, para que você suporte tudo que Ele quer confiar nas tuas mãos.
Salmo 18:32 diz: o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da salvação, a tua mão direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sobre os meus passos e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei e só voltei depois de ter acabado com eles. Esse é o Deus que está te fortalecendo para todas as batalhas. Ele está fortalecendo o teu braço, Ele está fortalecendo os teus pés, Ele está te direcionando em todo tempo para que você prevaleça sobre tudo aquilo que vem sobre a tua história, para que no fim resulte a glória ao nome dEle. Nesse mesmo Salmo, versículo 18, 25 diz: para com quem é fiel, fiel te mostras, com o íntegro, também íntegro. Nosso papel, querido, é permanecer fiel a Ele. Que o Senhor nos ajude a nos manter fiéis no meio dos processos, porque o resultado da nossa fidelidade vai ser bênção no meio das circunstâncias adversas. Guarda isso no teu coração. O que determina o nosso avanço em direção à vontade de Deus não é o lugar ou a circunstância em que estamos vivendo, mas nossa fidelidade a Deus naquilo em que estamos vivendo. É isso que determina. José se manteve fiel ao Senhor, mesmo quando ele foi colocado à prova. A sua fidelidade a Deus levou ele um passo mais perto do que Deus queria que ele vivesse. Gênesis 39 vai relatar que José, enquanto exercia, o seu trabalho naquela casa, tentando permanecer fiel ao Senhor, levanta um endemoniado da mulher. E o texto vai dizer que ele era belo, que ele tinha lá um porte, era bonitão. E aquela mulher de Potifar, chama ele para se deitar com ela. E é muito interessante que no versículo 8, José recusa e ele diz a seguinte frase: ele, porém, recusou e disse à mulher de seu dono: escuta aí, endemoniado. O meu senhor não se preocupa com nada do que existe na casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Olha o coração desse jovem. Como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Alguém que se permanece confiável e fiel a Deus no meio das adversidades. E aí, algo interessante que acontece é que aí o texto vai dizer assim: e Deus abençoou José pela posição dele e destruiu aquela mulher. E ele teve uma vitória sabor de mel na sua vida. Foi assim? O texto vai dizer que aquela abençoada forja uma cena. Cuidado aí, viu, os homens, que hoje a gente tem celulares, tem muitas coisas aí. Tome cuidado, vigia, varão. Que hoje o que mais acontece é isso aqui. O bicho não é muito criativo, não. Ela forja uma cena, pega a roupa lá do José e fala assim: olha, esse rapaz tentou me assediar aqui. Se eu não grito,
não sei o que havia acontecido comigo. O marido, né, sempre o último a saber, chega, acredita na história dela. E José vai preso. Ele é enviado para a prisão pela fidelidade que ele teve a Deus. Aos olhos naturais, mais uma vez, a vida de José estava se afastando do propósito que Deus tinha, pondo à prova o seu coração. Mas no processo que Deus tinha para a vida dele, Deus estava enviando ele para um caminho mais perto do que Deus tinha para ele viver. José é um jovem que aprendeu a administrar uma casa que tinha liberdade e abundância. Mas também foi enviado para uma prisão onde tinha todas as restrições e escassez. Porque Deus tinha que adestrar José nos propósitos que tinha para a vida dele, porque ele tinha que aprender a viver num tempo de abundância e viver no tempo de escassez. Se nós avançássemos na história, nós vamos ver que depois José é aquele que ajuda Faraó a governar o Egito durante 7 anos de abundância, mas 7 anos na escassez. O que nós vivemos hoje, nada é desperdiçado aos olhos do Senhor, mas Ele está nos preparando para aquilo que nós temos que viver adiante, nos propósitos que Ele tem para a nossa vida. Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça nada, querido. Eu olho para a minha vida antes de me converter ao Senhor, e eu vejo nas coisas que eu me envolvi, naquilo que eu vivi para trás, e eu começo a olhar para o que eu vivo hoje no Senhor, e eu falo, Senhor, o Senhor não desperdiça nada mesmo. Porque todas as coisas que eu me envolvi para trás, Deus tem o poder e teve de redimi-las e usá-la hoje para a glória do seu nome. Queridos, eu era uma pessoa que pedisse para mim estar nesse lugar aqui na frente de um tanto de gente igual esse e falar, capaz mesmo, mas não pegava eu nem comigo cozido. Mas eu me envolvi em certos lugares onde se desenvolvia isso, de falar em público, de liderar pessoas. Era Deus não desperdiçando nada na minha história e usando cada momento da minha vida para a glória do nome dele. Deus não desperdiça nada. Seja os tempos de abundância na casa de Potifar, seja os tempos no cárcere. O que importa é a fidelidade nossa a Ele, em manifestar o que Ele nos chamou para ser. Por isso não importa o ambiente, a circunstância, importa a nossa integridade diante de Deus, amém? Deus me enviou diante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente nessa terra. Sempre haverá um remanescente fiel ao Senhor, que não se prostre diante dos outros deuses, que não se move pelas circunstâncias, querendo agradar pessoas, mas sempre Deus vai enviar o seu povo em processos difíceis sim, mas para ser uma luz nesse mundo e sal nessa terra, para ser aqueles que Ele pega, como fez com Jó, e Deus tenha, né, o carinho, o amor com Jó, de pegar Jó e falar assim, lá pro Tinhoso, viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal, é um remanescente fiel que Deus pode confiar e falar, esse aqui eu posso enviar para uma circunstância totalmente adversa e ele vai permanecer fiel a mim. Deus me enviou à frente para que preservasse um remanescente de vocês. Deus me enviou à frente para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Nesse processo de fidelidade, a graça, a salvação, o amor de Deus vai ser manifesto nas nossas vidas e nós vamos tocar vidas. As pessoas vão ver a nossa fidelidade ao Senhor e vão ser constrangidas por esse relacionamento.
José se posicionou manifestando o dom e a dependência de Deus no meio daquela prisão, e esse ato o colocou numa posição para tocar e abençoar nações. Todas as nações vinham naquele lugar por causa de um homem que um dia decidiu se posicionar de forma fiel ao Senhor, manifestando o dom e a graça de Deus, e Deus o colocou num lugar de influência diante do mundo. Querido, a tua fidelidade vai abençoar muitas vidas. É um povo que se posiciona de um modo agradável ao Senhor, que vai tocar essa terra e manifestar quem o nosso Deus é nesse mundo. Os processos de Deus têm a finalidade de abençoar vidas através da nossa fidelidade. Terceiro e último. O processo de Deus tem a finalidade de gerar quem realmente somos em Deus. E esse é o propósito de tudo. Versículo 8, assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim, você pode dizer isso? Que fez de mim, como um pai de Faraó, e tá bom, só até aí. Um pai de Faraó e o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Eu pedi para você repetir aí, fez de mim, porque no final de tudo isso, o que resulta não é o que José estava fazendo para Deus, mas é o que Deus estava fazendo nele. Deus fez de mim um pai para Faraó, um administrador da sua casa e governador da terra. Os processos de Deus, vivido com submissão e fidelidade, nos farão acessar o propósito que Deus tem para a nossa vida. Por isso se submete aos processos, caminhe em fidelidade em meio a esse processo, e o resultado vai ser o que Deus te criou para ser, sendo manifestado na sua vida, queridos. Porque é isso que Deus está fazendo em nós. Como eu disse no início, Deus está mais preocupado do que está sendo gerado em você, do que aquilo que nós estamos fazendo para Ele. Quem nós estamos nos tornando nele. O quebrantamento de José e a fidelidade exercida nessa jornada o colocou numa posição de liderança no Egito. Você vai se lembrar que Faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar aquele sonho. Aí, acho que foi o copeiro, depois de 2 anos resolve lembrar, tem o Zezinho lá na prisão que interpreta sonhos. José é levado diante de Faraó fala, olha, fiquei sabendo que você interpreta sonho, sonhei tal coisa. E aí José já tinha aprendido a caminhar submisso e fiel ao Senhor, e diz, isso não está em mim, mas o Senhor pode revelar. Deus pode fazer. Deus dará uma resposta favorável a Faraó. E aí, José interpreta o sonho e ainda aconselha Faraó como devia lidar com aquela interpretação. E aí Faraó vai dizer quem, pode se colocar aí nessa posição, do conselho aí que você me deu. Quem que é melhor para estar nesse lugar? E aí me admira que Faraó vai dizer o seguinte, versículo 37, será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em que está o Espírito de Deus. Queridos, é por isso que eu estou te falando, se submete aos processos, caminha fiel ao Senhor em meio a eles, e o que vai ser manifestado é a imagem e semelhança do Cristo em você. Até um idólatra, um faraó que se achava Deus, pôde olhar para José e dizer, nesse homem está o Espírito de Deus. Você vai caminhar fiel em meio aos processos, submisso ao teu Deus, e o Espírito de Deus vai governar a tua mente e o teu coração. José finalmente alcança a posição de grandeza em sua vida. Mas muitas vezes nós lendo esse texto falamos assim, é isso que Deus tinha para José. Deus criou José para ser governador do Egito.
É isso que Deus tinha como propósito para a vida daquele homem. Mas na verdade, mais do que nós podemos fazer para o Senhor nas nossas vidas, é o que nós estamos nos tornando no Senhor. José vai dizer aí, né, que Deus o fez como pai de Faraó, como administrador da sua casa, governador do Egito. Na NVT vai estar assim: ele me fez conselheiro de Faraó, administrador da sua casa e governador do Egito. Ele me tornou, entre outras palavras, José estava dizendo, ele me tornou sábio, ele me tornou confiável e me deu autoridade. Porque não é a posição que Deus queria que José ocupasse, mas é quem Deus queria que José se tornasse. José se tornou sábio, José se tornou confiável e José se tornou cheio de autoridade, um homem experimentado. Nós nos apegamos onde Deus quer nos levar e não nos damos conta de que mais do que uma posição, importa em quem Deus quer nos tornar. Muitas vezes nós ficamos esperando Deus nos levar naquela posição. Deus já me deu uma promessa que eu vou ministrar às nações. Deus me deu a promessa que eu vou gravar sei lá como que chama hoje, não é mais CD, DVD, né? Nossa, revelei a idade agora, hein? Mas que eu vou ser um adorador conhecido, e a gente está apegado naquilo onde Deus quer nos colocar. Mas na verdade, Deus no final de tudo está se importando, querido, com quem nós estamos nos tornando. Porque aquilo que nós vamos fazer para Ele é só o resultado de quem nós somos nele. É só fruto, é a manifestação de quem nós somos. E aí eu quero te lembrar, como está lá em Filipenses 1:6, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a trabalhar na sua vida, Ele vai completar essa boa obra, porque Ele não te chamou para destruir, Ele não pôs você no meio desse processo para te atrasar, Ele não pôs você no meio desse processo porque você já não é mais digno de acessar aquela promessa, mas Ele começou uma boa obra na tua vida e Ele vai completar, e a obra dele é assim como vocês foram chamados para o meio desse processo. Esse processo vai resultar na imagem e semelhança do seu Filho. Essa é a boa obra, é te tornar mais parecido com Cristo Jesus. É você vir manifestar quem Deus te criou para ser no ventre. E Ele te criou para ser um filho, uma filha amada dEle. Manifestando o seu caráter. Manifestando a sua bondade. Sim, Deus, que fez de mim. Que fez de mim. No final do processo vai dizer, Deus fez de mim. E talvez nós vamos dizer como José, Ele me fez sábio, Ele me fez fiel, Ele me fez forte, cheio de autoridade. Ele trouxe à tona aquilo que via em mim ainda lá na terra de Canaã. Ele me tirou um menino que não sabia se portar com sabedoria diante da sua família, para trazer à tona um homem sábio que aconselhou nações. Ele retirou um menino totalmente dependente do favor humano do seu pai, para trazer à tona um homem confiável e fiel diante do seu Deus. Ele retirou um menino sem voz diante dos seus, para trazer à tona um homem experimentado na vida, para exercer autoridade sobre nações, querido. Deus não está focado no que nós realizamos para Ele, mas no que nós estamos nos tornando nele. Os processos de Deus têm a finalidade de trazer à tona quem nós somos em Deus. Por isso não se apegue tanto
a circunstância, mas sim o que Deus quer trazer à tona. E isso vai nos dar um ânimo para perseverar, para continuar, até ver a boa obra de Cristo manifesta nas nossas vidas. Você crê nisso? Só que isso é só para filhos maduros. Porque é os filhos maduros que vão acessar a herança do Pai. José tinha 17 anos quando ele foi jogado dentro daquele poço, depois vendido como escravo para o Egito. Ele foi se apresentar diante de Faraó com 30 anos. José foi se revelar aos seus irmãos, se apresentar diante da sua família com aproximadamente 39 anos. São 22 anos de processo na vida de José para ele se tornar quem Deus queria que ele fosse. Sem maturidade, ninguém pode viver a vontade de Deus. Então seja fiel no meio dos processos. Tenha fidelidade a Deus. E deixa, quando Deus achar que o fruto pode ser manifesto. Para a gente concluir, Deus tem uma obra na nossa vida. E é trazer a imagem do seu Filho em nós. Efésios 4,13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que nos induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Ele quer que nós nos tornemos parecidos com seu Filho. Que sejamos sábios, que sejamos fiéis e que tenhamos autoridade. Amém? É por isso que Cristo se levantou nessa terra. Ele é o nosso modelo, o nosso padrão. Ele é o Filho maduro. Ele é o nosso alvo. Ele é a nossa ambição, é com Ele que nós queremos nos parecer. Cristo se levantou nessa terra para que através da fé nele todos sejamos transformados à sua imagem. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3,16, quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. É de glória em glória, de processo em processo, contemplando o Senhor, que nós vamos ser transformados à sua imagem. Essa é a vontade de Deus para nós, queridos.